Olá pessoal, chegamos ao módulo 3, espero que vocês já tenham estudado bastante no módulo 1, os assuntos abordados no 2, e agora vamos complementá-los aqui no módulo 3, tá? Aqui a gente vai tratar um pouquinho das etapas que são de compra, de doação, de pagamento, nota fiscal, recebimento dos produtos, né? Tudo envolvido na comercialização propriamente dita do programa, ok? Então, assim, a gente botou aqui só um slide para vocês entenderem, né, os assuntos: compra, recebimento, distribuição e o pagamento. Às vezes eu vou ficar indo e voltando aqui, tá? Mas é importante para vocês entenderem, né, todo o processo relacionado à compra, tá? A gente falou no módulo anterior muito da chamada pública, né? Mas para a chamada pública acontecer e ela ter sucesso, né? Sucesso no que eu falo é o seguinte: você conseguir realmente selecionar todos os agricultores e que os agricultores fiquem animados, né, com o tipo de produto que está ali na chamada pública, o valor que vai ser comercializado esse produto. É importante a gente fazer um passo anterior à chamada, ok? E a gente vai tratar disso agora. Então, um grande desafio dentro do CDA é a gente estimular a produção, né, diversificada de alimentos. E quando você vai, às vezes, conversar com um agricultor, você pega um grupo de 10 agricultores, né? Vou fazer uma reunião aqui com eles. Vamos conversar aqui para saber qual o produto que vocês produzem, para ver o que eu vou poder comprar e tal. Aí você vai ver, todo mundo produz mandioca, todo mundo produz abóbora, né, cebolinha, e você não vai poder comprar só isso, né? Você precisa de outros alimentos. Então, é um desafio do programa, você estimular essa produção diversificada junto aos agricultores, né? É um desafio propor uma alimentação baseada em produtos in natura e frescos. Às vezes a unidade receptora está muito acostumada a utilizar produtos ultraprocessados, né, que vai só lá no supermercado, compra e já produz ali para os seus usuários. E a gente tem que fazer um trabalho de educação alimentar nutricional com aquelas unidades receptoras para que elas modifiquem, né, a base da alimentação dessas unidades. Valorizar, né, a produção de alimentos sem agrotóxicos, né, alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos. Respeitar o modo de vida do campo, né, que isso é prioridade no CDA, e dessa forma a gente promover a biodiversidade capixaba, né? Para realizar a compra, o que a gente tem que pensar? A gente tem que fazer uma lista, né? Pensa você na sua casa, você vai fazer a compra do supermercado. Então, quando você vai no supermercado sem lista, você fica lá perdido, comprando um monte de coisa, aí você chega em casa e fala assim: eu comprei tomate, já tinha tomate, nem tinha olhado, né? Então, assim, fazer uma lista de compra. Para fazer essa lista de compra, né, você tem que definir essa lista de alguma forma, que é essa lista que vai para a chamada, né? Essa lista de compra é que vai virar o orçamento, que você vai coletar os preços e tal. Então tem que ter muita atenção com essa lista. Para essa lista ficar uma lista que atenda às necessidades do município, ela tem que considerar a vocação agrícola do município. E como que eu vou saber isso, né? Você vai ter que ver parceiros que te ajudem a entender qual que é a vocação agrícola do seu município. Porque não adianta nada você colocar na sua lista de produtos que você vai comprar morango, por exemplo. E seu município não produz morango. Vai colocar na sua lista que você quer comprar queijo e você não tem um produtor de queijo no seu município, né? Então, assim, você já começa a fracassar na chamada pública aqui. Você vai colocar produto que você não vai ter como comprar depois, né? Essa lista ela tem que atender às demandas das unidades receptoras. Então, assim, sentar com o agricultor para entender o que ele produz e sentar com as unidades receptoras que você vai atender, para entender qual é o público que ela atende, quais são as refeições, né, que ela fornece. É café da manhã, almoço, lanche, jantar. É só almoço e jantar. É só lanche da manhã, lanche da tarde. Qual é o número de refeições, quantas pessoas ela atende, que tudo isso influencia na sua lista, por conta da quantidade, né?
o item que você vai comprar e você planejar a quantidade. E fazer, gente, um trabalho intersetorial, que é unir na mesma mesa você lá da assistência, com a pessoa da agricultura, da Secretaria Municipal de Agricultura, com um representante de cooperativas ou associações de agricultores, né, locais, com o INCAPé, para você saber aonde está esse agricultor, o que ele produz, quem que produz produto de agroindústria e está com a agroindústria regularizada, tá? Porque não adianta também você colocar lá que vai comprar a linguiça do seu João, se o seu João está produzindo lá no fundo do quintal e não tem legislação nenhuma acobertando o produto dele, tá? Você não vai poder comprar esse tipo de produto. Então, é pensar muito bem essa lista de compra. Fechou a lista de compra, agora a gente vai passar para os orçamentos, tá? Os preços praticados no CDA, hoje a metodologia, né, de definição desses preços, ela consiste na coleta de 3 pesquisas de preço, tá? Então, vocês vão ter que pegar 3 preços de um produto, praticados no mercado local ou regional, apurado nos últimos 12 meses. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui do tomate. Eu vou pegar 3 preços de tomate, mas esses 3 preços de tomate vão sair de um orçamento cada um. Então, o primeiro orçamento, eu peguei o preço do tomate lá com uma cooperativa, vamos supor. Então, ele vai me dar o preço do tomate de hoje para 12 meses atrás. Quando eu for fazer a média, eu vou pegar o valor do tomate que foi praticado, que a gente sabe, vai no mercado durante o ano, às vezes o tomate está R$2, às vezes o tomate está 15, né? Então, a média de preço que você vai conseguir fazer desse preço 1, ela vai ficar mais próxima da realidade, tá? Daquele produto. E você vai fazer a mesma coisa nos outros 2 orçamentos. Tá? Vamos supor que eu peguei um orçamento com uma cooperativa, peguei um orçamento com uma associação de agricultor e peguei um orçamento com um mercado local lá do município. Tá? Juntou esses 3 orçamentos, cada um vai gerar uma média. Essa média que a gente vai preencher lá no sistema, tá bom? Então, todos os produtos convencionais você vai pegar o orçamento dessa forma. Thaís, eu vou comprar produto agroecológico e orgânico, só que eu não consegui pegar um orçamento específico de orgânico. Eu consegui um orçamento de orgânico, não tem problema. Você utiliza sim um orçamento de orgânico, mas os outros 2 orçamentos você pega do convencional e você acresce no preço do convencional 30%, tá? Isso está na legislação do programa, é permitido ser feito, ok? Então, assim, não consegui nenhum orçamento, não tem problema, você vai utilizar o preço do convencional acrescido de 30%, tá? Os orçamentos, gente, eles têm que ficar arquivados lá com vocês por 5 anos, tá? Dentro do processo que vocês vão autuar com todos os documentinhos do CDA. E depois vocês vão ter que enviar esse orçamento para a CETADES, tá? A CETADES, ela não pedia para enviar o orçamento, isso teria que ficar guardado com vocês, você só preenche no sistema hoje, mas vocês vão ter que começar a enviar isso para a CETADES, ok? O programa CDA ele passou por um processo de auditoria, né, da Seconte, e uma das recomendações dessa auditoria é que o município envie os orçamentos para a CETADES, tá? Então, assim, os técnicos de referência já devem ter começado a pedir isso aí para os municípios que estão fazendo chamada agora, e daqui para frente vocês vão ter que encaminhar. Então, assim, a metodologia de preço que eu falei com vocês agora é a metodologia de preço que está sendo praticada no CDA hoje. Pode ser que amanhã mude, tá? Mas enquanto não muda, é essa metodologia que o município tem que seguir. Quando o município assina o termo de adesão, ele está assinando, ele está se comprometendo a fazer o programa da forma com que o programa se propõe. Então, não adianta você fazer de uma forma diferente. Igual tem município que assina o termo de adesão, vai executar e não quer pegar os orçamentos do jeito que o programa pede, não quer fazer a seleção do jeito que o programa pede, né? Então, assim, fique atento a isso, tá? A gente já teve até situação de município que no termo de adesão fala que você tem que ter um local específico, né, para receber os alimentos, você tem que ter equipe, tem que ter equipamento. O município não tinha nada disso. E o município foi
autuado, né, pela CETADES, porque não estava cumprindo o pactuado dentro do termo de adesão, ok? Então, com as listas prontas do programa, volta um slide para mim. Com os orçamentos prontos, a gente vai preencher no plano de trabalho. Então, você vai lá no plano de trabalho. Hoje, essa aba ela fica dentro de metodologia, cotação de preço. Dentro do sistema, a gente tem quase 200 produtos cadastrados, tá? Então, você vai lá buscar, você já vai achar os produtos. Por um acaso, eu vou comprar um produto que eu fui olhar lá, Thaís, eu não achei. Você vai entrar em contato com os técnicos da CETADES e vai pedir para inserir esse produto. Ou, às vezes, você está falando o nome do produto, vou dar um exemplo simples aqui, mas assim, tem lugar que chama mandioca de mandioca, tem lugar que chama de aipim, tem lugar que chama de macaxeira, tem gente que trata a mandioca como raiz de mandioca. Então, às vezes, são vários nomes para um mesmo alimento. Às vezes, você está procurando um alimento, não um nome que você denomina no seu município, mas às vezes ele está cadastrado dentro do sistema com um outro nome, tá? Que quer dizer o mesmo alimento. Aí é só entrar em contato, se caso mesmo não tiver, a equipe vai fazer o cadastro do produto para você, tá? Então, você vai selecionar lá o produto que você vai comprar, você vai colocar o preço, né? Os 3 preços dos 3 orçamentos que você coletou. O próprio sistema gera a média do preço e depois você vai botar a quantidade que você espera comprar. Então, você tem que fazer ali, no próprio sistema, quando você vai preenchendo, você já vai perceber que ele vai somando para você e multiplicando, e lá embaixo vai dar o valor. Lembra lá que a gente falou, vou comprar 350 mil reais em produtos. Então, você vai ter que botar nas quantidades até que o total ali dê até 350 mil. Não pode passar do valor, tá bom? Então, lembrar de incluir lá na lista de produtos os alimentos orgânicos e agroecológicos. Quer dizer, tem município que vai lá, eu tenho um produtor de alface orgânico e tem um produtor de tomate orgânico. Aí, na hora de cadastrar os produtos, cadastra só tomate e alface convencional. Não coloca alface convencional, alface orgânico. Tomate convencional, tomate orgânico. Esquece de fazer isso. Aí, na hora de pagar, o agricultor não consegue pagar os 30%. Por quê? Quando você vai pagar dentro do sistema, ele vai puxar o preço que você cadastrou. Depois que fechou o plano de trabalho, a gente não consegue modificar mais, entendeu? Então, é interessante até que na chamada pública, você coloque uma tabelinha. O produto convencional, o preço dele, e se for orgânico, qual é o preço dele. Porque aí você já fecha tudo isso na chamada e depois você preenche no seu plano de trabalho. Já vai estar tudo preenchidinho lá certinho, quais são os alimentos que você pretende comprar, tá bom? Agora a gente parte, gente. A gente comprou, né? Fez todo o processo aí de compra do produto. Então a gente vai partir para o recebimento, tá? A parte do recebimento, como eu falei, o município assinou um termo de adesão. Na assinatura desse termo de adesão, ele se compromete a disponibilizar uma equipe, né, para fazer todo o controle do CDA, recebimento, distribuição, tudo que precisar fazer dentro do programa. E ele se compromete também a disponibilizar uma estrutura física adequada, tá? Aqui a gente não está falando de fazer um lugar novo, lindo, bonito, todo azulejado, né? Não, é um lugar que esteja limpo, pintadinho, que dê para você higienizar, tá? Para você receber e distribuir esses alimentos. Só isso, não precisa de muita coisa. Tem município que já tem estruturas maiores, né, que tem banco de alimentos e tal, mas se você só tem uma unidade de recebimento e distribuição, então é um lugar limpo para você receber os seus produtos, tá? Tem equipamentos necessários, né, para pesar, para porcionar alimento, para armazenar se precisar, e para conservar esse alimento até a hora da distribuição. Então, assim, os equipamentos que você tem na sua unidade de recebimento também influenciam lá na sua lista de produtos. Então, tipo assim, eu vou comprar polpa de fruta. Ok, eu tenho freezer para armazenar aqui essa polpa de fruta? Então, eu vou receber essa polpa de fruta de manhã e distribuir essa polpa de fruta de tarde. Ela vai ficar lá em cima da mesa, na caixa, esperando até a pessoa vir retirar? Não, o alimento que está congelado, ele tem que ser mantido congelado até a hora de você entregar para a unidade receptora. E ela chegar lá e já... É bom até que leve uma caixa, né?
térmica para colocar essa polpa de fruta, para transportar até a unidade receptora, chega lá, ela já guarda dentro do freezer, tá? Então, vocês têm que pensar nisso também. Não adianta eu querer comprar um certo tipo de alimento que eu preciso de ter equipamento para receber ele e eu não vou ter esse equipamento. Então, isso tem que estar na mente de vocês, tá? O recebimento dos produtos, ele deve seguir o cronograma pactuado com os agricultores, tá? Então, assim, eu avalio que é muito importante. Fechou a chamada, vai cadastrar os agricultores, né? Eles estão lá entregando os documentos para vocês, precisa fazer um cadastro, vai fazer uma entrevista com eles para cadastrar no sistema. É interessante que vocês façam uma reunião e combinar como esses alimentos devem ser entregues, tá? Porque o combinado não sai caro, né, gente? Depois, na hora que for receber, ninguém tem que reclamar. Mas na hora que ele assina o termo de adesão dele também, e quando o agricultor ele é cadastrado no plano de trabalho, você emite o termo de adesão dele. Lá no termo de adesão diz quais são as obrigações desse agricultor. No momento do recebimento, deve realizar uma inspeção nesse produto, né? Os produtos eles têm que ser todos verificados, o peso, o seu aspecto, as suas condições de embalagem, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quem que vai fazer essa inspeção? O técnico de referência do programa. E quem pode ser esse técnico, né? O município vai indicar, né, para ter acesso ao sistema, ou a pessoa que está trabalhando na unidade de recebimento de vocês. Pode ser um assistente social, pode ser um nutricionista, pode ser um economista doméstico, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola, tá? Então, esses profissionais, eles podem estar aí ajudando vocês na hora desse recebimento. E na ausência desses profissionais, vamos supor, esse profissional está de férias, ele precisou ir a algum evento no dia do recebimento, quem que vai fazer essa inspeção? O coordenador do programa, né? Porque quando você faz adesão ao programa, você tem que indicar o técnico de referência e o coordenador, ou na ausência dos dois, um funcionário que foi devidamente treinado pelo técnico de referência, de como vai ser receber o alimento. Então, o que a gente tem que observar nos produtos in natura e nos produtos processados e minimamente processados? No in natura, respeitar a característica de cada alimento, né? Mas verificar a cor desse alimento, se ele está maduro demais, está verde demais, como que você combinou com o agricultor? Ah, eu combinei que eu queria receber a banana DV, sabe? Chegou com ela muito madura aqui. Você tem todo o direito de não querer receber, tá? Ah, eu combinei com ele me entregar metade verde, metade madura, que aí eu mesclo na hora de mandar para a unidade receptora, né? Então, assim, por isso que eu falei que é importante aquela reunião com os agricultores previamente. Se a presença de sujidade, porque às vezes é um produto muito sujo, né? Aí você vai pesar, por exemplo, uma mandioca, vai chegar cheia de terra em volta, você vai pesar a mandioca, você vai estar comprando terra no preço da mandioca, né? Então, se ela estiver mais limpinha, o cheirinho, né, do produto, a textura desse produto, a integridade da casca. Ah, tá entregando melancia, a melancia está chegando toda rachada, eu não vou receber melancia rachada, né? E observar todas as características de cada alimento. E o agricultor, gente, ele tem que entender que ele está fornecendo um produto, que a gente está comprando um produto no CDA, esse produto tem que ser entregue de qualidade. Ele tem que entender que ele é um empresário do campo, né? Ele não está fazendo um favor para o município de fornecer alimento para o CDA. A gente está comprando esse produto. Então, esse produto ele tem que atender a questões de qualidade que a gente não pode abrir mão, ok? Ah, eu tirei um limão, estou entregando um limão que está murcho já, porque eu já tirei colhi, ele já tem muito tempo. O técnico não vai receber, e não vai receber mesmo, tá? E se ligar lá para a gente na CETADES reclamando, a gente vai dar essa mesma orientação. Então, se o produto não estiver atendendo, ele não vai receber, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que vocês podem combinar com o agricultor, né? Todos os produtos do CDA, lá daquela lista que vocês fizeram, vocês vão coletar o preço do quilo do produto, né? Então, por mais que você vai comprar o produto no quilo, vamos supor que é uma cebolinha. Ah, a dona Maria vai me entregar a cebolinha. Por mais que ela vai entregar tudo na caixa, eu vou pesar aquela cebolinha, você pode combinar com ela, dela te entregar essa cebolinha em molhos de 200 gramas, por exemplo. Porque às vezes você vai fazer só cesta verde, então facilita para você os molhos já estarem prontos. Eu quero 200 molhos de couve.
200 molhos de cebolinha, porque eu sei que eu vou montar 200 cestas essa semana. Ele já vai chegar todo prontinho para você, para facilitar a sua vida. Mas você vai pesar essa caixa de couve, essa caixa de cebolinha e vai anotar o peso e o preço do produto relacionado ao quilo, tá? Então, são esses tipos de coisa que é importante vocês combinarem com o agricultor. Eu vou comprar, eu tenho jabuticaba. Então, eu vou combinar com o agricultor para ele me entregar em saquinhos de 1 ou 2 quilos de jabuticaba, já tudo amarradinho, que já facilita para vocês. Acerola, no saquinho. Então, combina com esse agricultor, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos processados e minimamente processados, tá? Esses produtos, eles têm uma especificidade maior, porque cada tipo de produto ele tem uma legislação específica, né? Aí, no município, você vai ter um agricultor que ele já está bem entendido, né, do assunto, a agroindústria dele já está toda regularizada, mas às vezes vai ter aquele produtor que não sabe. Eu produzo linguiça lá, ou queijo lá no meu quintal, eu queria fornecer para o CDA. Então, o que você pode fazer? Eu não sei orientar esse agricultor, o que ele tem que fazer? Procura um técnico do Senar, que é do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Todo município vai ter um técnico de referência e esses técnicos ajudam esse agricultor a se regularizar, porque ele vai ter que ter o produto tem que estar embalado, a agroindústria dele tem que estar toda organizada e atender a legislação da vigilância sanitária, o produto vai ter que ter rótulo, o rótulo dele tem que ter a lista de ingredientes daquele produto, data de validade. Então, assim, é uma série de coisas que ele tem que ter para fornecer para o CDA. Aí tem município que fala assim, mas se eu for falar isso com o agricultor, ele não vai querer vender para o CDA. Ou o agricultor vai falar para o técnico, se tem que fazer isso tudo, eu não vou querer vender para o CDA. A gente tem que observar duas coisas. Uma a partir do momento que o município recebeu o produto, a responsabilidade sobre aquele produto é do município. Então, se você compra um queijo que não tem inspeção na produção, que ele não atende a questão da legislação, se as pessoas que consumirem esse queijo que vão estar na sua mão passarem mal, a responsabilidade é do município, tá? E uma outra questão o agricultor está produzindo esses produtos de agroindústria lá. Às vezes ele está na informalidade. Ele organiza toda a produção dele, ele vai conseguir o quê? Não vender só para o CDA, ele começa a vender no mercado local, ele começa a vender porta a porta, ele amplia, né, o mercado de venda dele, ok? Então, é esse tipo de coisa que você tem que ter na sua mente para conversar com o agricultor na hora que ele vem te oferecer o produto manipulado, tá? Então, aqui, o processado é linguiça, queijo, o ovo, né? Que o ovo, a galinha pôs o ovo lá, mas tem uma legislação por trás para esse ovo chegar até o consumidor, né? A linguiça. Então, todos esses produtos são processados. O minimamente processado, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você quer comprar o palmito, né? O palmito, você pode comprar a tora dele. A tora dele é um produto in natura. Então, a legislação não vai incidir sobre ele. O agricultor vai te entregar aquelas toras de palmito, depois a unidade receptora abre e tira o palmito ali de dentro. Mas a partir do momento em que o agricultor abriu aquela torinha, tirou o palmito, ele já é considerado um produto minimamente processado. Então, se ele vai ser entregue para você embalado a vácuo, ou se ele vai ser entregue em conserva, tem legislação por trás. Manipulou o alimento, tem legislação por trás, tá? A água de coco. Não, o produtor não tem agroindústria, ele vai te entregar o coco, porque é uma coisa você comprar o coco in natura. Outra coisa é você comprar água de coco. Bebidas, toda agroindústria ela tem que ter registro no Ministério da Agricultura, que é o mapa que a gente fala, né? Tem que ter um registro lá na rotulagem. Então, a partir do momento que ele produz uma água de coco, ele tem que ter a garrafinha, a agroindústria dele tem que estar certinha, ele tem que ter rotulagem, tem que ter validade, tá? Então, a gente tem que ter atenção nisso. Então, na hora que a gente for verificar esses produtos, eu vou olhar embalagem, rotulagem, qualidade e a temperatura. A embalagem, verificar se ela está íntegra, sem amassado, sem rasgo, se ela não está furada, né?
se ela não tem umidade. Às vezes o produto é um pão, você vai receber um pão que a embalagem dele está toda suada dentro. Esse pão ele vai mofar rapidamente, né? E às vezes a pessoa embalou o pão ainda quente, né? Então a gente tem que olhar essas coisas. Está bem vedadinha, se não entrou inseto, se não entrou formiga, se não tem bactéria, né? Isso tudo tem que ser observado. A rotulagem. Conferir os dados do fornecedor, né? Se ele está ali naquela rotulagem, a data de fabricação, de validade, o lote daquele produto, se o rótulo está legível, porque às vezes está o rótulo ali bonitinho, mas a data de validade não está legível, né? Borrou ou molhou e não está dando para você ver. Se contém informações nutricionais e a lista de ingredientes. Isso é importante porque você às vezes vai fornecer para um hospital, o hospital precisa saber se aquele produto tem leite, se não tem, se tem glúten, se não tem, porque às vezes tem paciente no hospital que não vai poder consumir aquele tipo de produto, tá? E o próprio hospital, ele sofre a inspeção da vigilância sanitária. Então, na hora que a vigilância sanitária chega lá, ela vai querer olhar os produtos que ele utiliza. E o produto tem que ter rotulagem. A qualidade desse produto, né? Avaliar a coloração, o odor, textura, a temperatura do produto, né? No caso dos ovos, verificar se eles estão íntegros, tá? A temperatura. Então, aquele exemplo que eu dei da polpa de fruta, né? Recebi o produto que é congelado, ele tem que ser mantido congelado, desde o recebimento até ele chegar na unidade receptora. Se ele é resfriado, no exemplo de um iogurte, ele tem que ser mantido resfriado, refrigerado, né? Desde o momento do recebimento até a distribuição à unidade receptora. E isso confere qualidade àquele produto. Se o produto é resfriado e eu estou mantendo, ou refrigerado, eu estou mantendo ele a temperatura ambiente, que qualidade que esse produto vai chegar na mesa do consumidor, né? Do nosso usuário final lá que vai receber na unidade receptora. A gente tem que ter atenção a isso. Dentro do recebimento, alimento que não atende a qualidade exigida, gente, pode ser recusado pelo técnico do município. Então, estou repetindo isso mais uma vez, ok? Não atende qualidade, não deve ser recebido. Da mesma forma, se a unidade de recebimento e distribuição recebe um produto que não está dentro da qualidade, na hora que a unidade receptora chega lá para receber esse produto, ela também pode recusar. Então, vocês são responsáveis por se controlar, né? Então, o técnico tem que receber o produto direitinho para a unidade receptora também receber um produto de qualidade, tá? Então, os produtos recebidos, as suas quantidades elas devem ser informadas no CCDA. Então, você vai lá na tela de compras, seleciona o nome do agricultor que entregou, vamos supor que é a Dona Maria José. Então, selecionei lá a Dona Maria José, que já está cadastrada, ela me entregou banana, 100 quilos, limão, 200 quilos. Aquela compra vai ficar registrada dentro do sistema. Quando eu for pagar essa agricultora, aquela compra ali, eu vou jogar ela para a folha de pagamento. Vou tirar um termo de recebimento, né? Esse termo de recebimento, é interessante você até fazer esse termo no dia do recebimento. A gente sabe que é uma confusão danada na hora do recebimento, né, gente? Mas assim, vocês podem até ter o termo em branco. Se vocês quiserem na hora fazer, a pessoa já assina, você fica com um termo, a pessoa leva um outro. E aquele termo que você fez à mão, você vai grampear depois na nota fiscal, vai deixar guardadinho com você, aí no município, e as informações você passa para o sistema, né? Porque o programa, ele acontece fisicamente ali, né? Recebimento e doação muito rapidamente, e ele tem que acontecer dentro do sistema também. As informações, elas têm que estar ali dentro do sistema, tá? Então, o termo de recebimento, ele vai conter o produto, a quantidade e o valor de cada produto e o valor total. Baseado nesse termo, é que o agricultor vai emitir a nota fiscal eletrônica para você, tá? Então, você entregou o termo para o agricultor para ele tirar a nota, e você recebeu a nota fiscal do agricultor, confere e vê se a coisa está batendo, tá? Porque se a nota chegar para nós na CETAD diferente do valor que está no termo de recebimento, essa nota vai ser recusada. Então, assim, o município recebeu a nota fiscal, ele tem que saber muito bem o que ele tem que analisar na nota. A nota tem que estar no CNPJ das CETADs,
A nota, ela tem que conter a descrição de que aqueles alimentos são destinados ao programa Compra Direta de Alimentos. E o nome do produto, a unidade de medida daquele produto, a quantidade do produto, o valor, tem que bater com o que está dentro do sistema, senão essa nota vai ser recusada, tá bom? Aí depois vocês vão guardar essa nota com vocês. A gente vai falar depois um pouquinho como é que essa nota chega para nós, né? Mas essa nota tem que ficar arquivada aí com vocês junto com o termo de recebimento por pelo menos 5 anos. Se você receber uma auditoria, né, igual a CETADES passou por um processo de auditoria no CDA agora. Do mesmo jeito que a gente recebeu a auditoria, vocês também podem receber. Depois que você recebeu o produto, o que você vai fazer com ele? Distribuir, né? E essa distribuição, ela também vai acontecer de forma física e de forma sistêmica, né? Então, eu vou distribuir fisicamente para a unidade receptora, que ela vai lá coletar, ou eu vou levar, isso vai depender muito de cada município, né? Da estrutura que você tem para fazer isso. E a gente depois tem que fazer essa doação dentro do sistema, né? Então, eu comprei o produto, eu vou doar o produto. Então, a doação também, na hora que a gente faz ela no sistema, já tem o nome da receptora lá cadastrada, eu vou selecionar ela, eu vou colocar os produtos que eu vou fazer a doação e vou emitir o termo de recebimento dessa doação. Então, a unidade receptora vai assinar uma via, vai ficar uma via com ela, uma via com vocês. Vocês vão arquivar isso lá. Então, para facilitar o processo de distribuição dos alimentos, né, a unidade executora ela deve dispor do termo de recebimento em branco, porque na hora que o agricultor está chegando, ou a unidade receptora, você pode já fazer isso na hora ali, eles já assinarem, e depois vocês informam isso no sistema posteriormente, né? E por ser um programa de compra e doação simultânea, né, todos os produtos comprados precisam ser transferidos para a unidade receptora, tanto no sistema como de forma física. Então, por que é importante essa informação ir para o sistema muito rapidamente? Eu sei que às vezes os municípios recebem produto do CDA dia de segunda, terça-feira, né? Aí recebe, segunda, terça está distribuindo na quarta, e de repente até na sexta-feira você conseguir já jogar todas as informações que você tem em mãos para dentro do sistema. Por quê? Se a gente precisar fazer uma consulta, se algum auditor, algum tribunal de contas vier pedir alguma informação, a gente já vai ter aquela informação da operacionalização no município muito mais rápido na nossa mão. E é essa uma das vantagens do sistema. Mas não vale nada um sistema se ele não for alimentado, né, gente? Então, vocês têm que estar continuamente alimentando o sistema. A gente já comprou o produto e agora a gente tem que pagar, né? Como é que a gente vai fazer para pagar? A gente tem um termo de recebimento emitido, né, da compra do agricultor. A gente falou isso lá quando a gente falou da compra. Então, o município emite o termo de recebimento, entrega para o agricultor. Baseado no termo de recebimento, o agricultor vai emitir a nota fiscal. CNPJ da CETADES, tem inscrição que os alimentos são destinados ao programa Compra Direta de Alimentos, tá? E respeitar o nome do alimento, a unidade de medida, o valor e a quantidade que foi entregue, que está ali naquele termo, tá bom? Repetindo novamente, se tiver divergência do termo de recebimento com a nota fiscal, essa nota fiscal ela vai ser rejeitada. O município, antes de mandar a nota fiscal para a CETADES, ele tem que separar todas essas notas, né? O agricultor pode mandar o PDF dessa nota para você. Tem município que às vezes imprime o PDF para depois escanear, mas os agricultores podem te mandar o PDF da nota. Hoje em dia, se você for ver, todos os agricultores têm o celular. A gente às vezes consegue falar com o agricultor pelo WhatsApp, mas não consegue falar por ligação, né? Porque às vezes na roça você tem internet, mas não tem sinal de telefone, né? Então é muito mais fácil você lidar com ele pelo WhatsApp, então ele pode emitir essa nota. Ou se vocês forem precisar da ajuda, né? O agricultor precisa da ajuda do Núcleo de Atendimento ao Consumidor, né? Do município, que é da Secretaria de Fazenda, que eles ajudam o agricultor na emissão dessa nota. Pede para ele salvar esse PDF, mandar, né? Ou, se não tiver jeito, gente, eles vão imprimir lá no NAC a nota e o agricultor vai te entregar, e você vai escanear essa nota. Então, hoje a forma de envio da nota fiscal para a CETADES é essa, tá? Você vai mandar o PDF da nota.
pode ser que haja alguma mudança aí para frente, mas aí os técnicos da CETADES vão informar vocês a partir do momento que ocorrerem mudanças, né? E as mudanças, a princípio, o município às vezes assusta, né? Mas a mudança é para facilitar a vida de todo mundo, ok? Então, o ateste da nota, como ele deve ser feito? O secretário municipal, ele tem que estar logado no eDocs, no computador dele, né, com a senha dele no eDocs. Ele vai abrir o linkzinho do eFlow, que a CETADES disponibiliza, vai informar todas as notas ali, colocar os PDFs da nota no eFlow e logado aqui no eDocs, tá? Quando ele fizer o envio desse eFlow para a CETADES com as notas, cada nota vai vir assinada eletronicamente pelo secretário, isso já é considerado o ateste, né, que o secretário atestou cada nota, e ele já vai chegar no eDocs lá da equipe da CETADES todo certinho. Então é só analisar aquelas notas, vai fazer a comparação se está batendo com o termo de recebimento, né, do sistema e vai botar no processo de vocês lá. Depois essas notas vão ser encaminhadas para pagamento, tá? No CICDA, depois que fecha todas as conferências de todos os municípios que enviaram nota no mês de pagamento, a CETADES ela vai emitir a folha de pagamento, tá bom? Para poder pagar. Então, mais uma vez eu repito, gente, termos de recebimento grampeados na nota fiscal ou eletronicamente, se você tem um processo para você guardar, termos de recebimento referente a essa nota, deixa arquivado aí, porque são documentos que órgãos de controle vão pedir a vocês quando forem fazer alguma auditoria no município, tá? E nós também da CETADES, quando vamos ao município fazer a visita técnica, a gente pede para vocês, para a gente olhar se vocês têm um arquivo físico ou no computador desses documentos. Aí a CETADES vai receber a nota fiscal, vai analisar, como eu falei com vocês. No CICDA, ela vai pegar todas as notas que estão em processamento, tá? Lá na folha de pagamento. Se tiver alguma nota que não está batendo com o termo, alguma nota errada, já aconteceu de chegar a nota para a CETADES, tipo assim, enviada para aquele agricultor, mas que o nome não batia com o nome do agricultor, tipo, Maria José da Silva, aí chegou uma nota Maria José de Souza, não é a mesma pessoa, né? Então, a gente tira essa nota da folha de pagamento e cancela ela lá, mas cancelar dentro do sistema, gente, a gente informa o município, ó, a nota tal foi cancelada. O que vocês têm que fazer? Informar o agricultor para ele entrar no sistema da fazenda e cancelar aquela nota, ok? Porque a gente cancelar a nota no nosso sistema não significa que aquela nota fiscal foi cancelada no sistema da fazenda. Vocês têm que fazer essa ponte aí com o agricultor, para que ele possa cancelar essa nota fiscal, tá bom? A CETADES verificou que lá na folha de pagamento todas as notas estão corretas, ela vai emitir a folha de pagamento com as notas que estão em processamento, tá? Essa folha de pagamento ela vai ser enviada para o Banestes, que o Banestes já sabe, né? Ela vai com o CPF do agricultor, o número da conta, e o Banestes que vai processar o pagamento, vai pegar o valor que está ali na folha de pagamento e vai depositar na conta de cada agricultor. Aí esse agricultor, conforme o cronograma de pagamento do CDA, né, que está lá dentro do sistema, na entrada tem um cronogramazinho anual lá de pagamento, o agricultor ele vai no banco, retira o pagamento ou ele pode utilizar o cartão como débito também. Bom, gente, o que a gente tinha que tratar sobre a etapa, né, de compra, recebimento dos produtos, distribuição desse produto, o pagamento, a emissão de nota fiscal, a gente tratou aqui de forma teórica, tá? No módulo 4, eu vou mostrar para vocês no sistema como que isso funciona, tá? A gente vai abrir um módulo de homologação e eu vou fazer cada passo para vocês observarem como a gente faz isso no sistema. Mas se ainda assim ficar alguma dúvida, os técnicos da CETADES estão à disposição de vocês. O CDA tem um WhatsApp, né, que vocês podem entrar em contato. A agenda com o técnico uma reunião online, né, que é uma forma de monitoramento junto a vocês, para que vocês não fiquem com dúvida, tá? Ficou com dúvida, entre em contato, não faça errado, principalmente para não ter problema depois no caso de prestação de contas, né? Porque todos esses documentos que eu fui falando, guarda por 5 anos, põe no processo,
Todos esses documentos, vocês vão ter que utilizar eles para fazer a prestação de conta para a CETADS e, se precisar, fazer uma prestação de conta para algum órgão de controle, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo módulo.